Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Nutrita Talk, uma série que traremos especialistas para falar de assuntos relacionados à nutrição, saúde e performance. Eu sou a Raquel Bongrades, acadêmica em nutrição e integrante da equipe Nutrita Eventos, e hoje eu vou conduzir esse bate-papo com vocês. Hoje contaremos com a presença da doutora Simone Generoso para conversarmos sobre intestino, modulação intestinal, prebióticos, probióticos, simbióticos e tudo relacionado a esse tema. A Simone é nutricionista e doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais e ela é especialista em nutrição clínica pelo Grupo de Apoio de Nutrição Enteral e Parenteral. Ela atualmente é professora associada do curso de nutrição da Escola de Enfermagem e possui experiência na área de nutrição clínica, atuando principalmente com os seguintes temas: probióticos, prebióticos, simbióticos, permeabilidade intestinal, mucosite e suporte nutricional. E ela também é bolsista de produtividade CNPq e líder do grupo de pesquisa em nutrição clínica e experimental, o Grupo PENS. Seja muito bem-vinda, Simone, é um prazer ter você aqui estreando com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Tenho um carinho muito especial pela Nutrita, dos meus ex-alunos, então estou muito feliz de estar aqui também. Bom, para a gente começar esse bate-papo e até para introduzindo o tema com o pessoal que está acompanhando a gente, eu vou começar com uma pergunta sobre qual a importância do intestino para a saúde, de uma forma geral. Eu sou suspeita para falar porque é meu objeto de estudo, né? Tenho uma fascinação muito grande pelo intestino, mas hoje em dia, né, com o avanço das pesquisas, né, depois dos nossos órgãos vitais, coração, cérebro, acho que o intestino é um dos nossos órgãos principais. Hoje a gente sabe que ele se comunica com diversos outros sistemas e órgãos e é responsável principalmente pela homeostase do nosso organismo. E pensando nisso, nessa função que ele tem na interação com o corpo inteiro, qual que é a relação do intestino com o cérebro? Porque muito se fala, até brinca, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então como que se dá isso? Essa também é uma outra área que é fantástica. Os estudos têm crescido nessa área, né? Então muitos ainda, a gente ainda está em investigação. O que a gente sabe, e os estudos surgiram estudando pacientes celíacos e comparando com pacientes que têm transtorno de espectro autista, esquizofrenia, e aí eles viram as mesmas substâncias no cérebro, né, desses indivíduos, mostrando que há uma relação entre o que é produzido no intestino e que chega, através da barreira hematocefálica, que chega no sistema nervoso central. Então hoje a gente sabe que a nossa microbiota ela fermenta vários substratos e tem a produção de subprodutos metabólitos que consegue atravessar a barreira hematocefálica e promover uma modulação do sistema nervoso central. Além disso, a gente tem pelas células neuroendócrinas produção de serotonina. Então no intestino ocorre a maior produção de serotonina. A gente acha que a serotonina é a maior parte produzida no cérebro, mas grande parte dela é produzida no intestino. E aí, a modulação intestinal, a saúde intestinal é importante para isso, para que ocorra essa produção em quantidades adequadas para que haja essa modulação. Eu realmente acho assim, incrível pensar em como que o intestino tem todo esse papel no nosso organismo, como que ele é um órgão que vai muito além dessa função de digestão, absorção de nutrientes. E assim, eu particularmente acredito que depois que começou a se estudar muito essa interação que ele tem com todo o organismo, com o cérebro, começou a ser um tema muito mais relevante, até no consultório, os profissionais começaram a se preocupar mais com esse tema para poder até auxiliar todos os pacientes, enfim. E você falou da microbiota, como que é essa relação da microbiota com a dieta? Existe alguma dieta específica que causa alterações positivas, negativas? Como que funciona essa relação? Então, a gente também achava que a nossa microbiota era capaz de fermentar apenas fibras, né? Então, as fibras chegam intactas no intestino, a microbiota fermenta a fibra, e com isso os subprodutos. Hoje a gente sabe, com o avanço dos estudos na área, principalmente que a gente chama de ômica, metabolômica, nós conseguimos identificar que esse universo de micro-organismos presente no intestino, eles possuem um arcabouço enzimático muito grande.
e o que os faz com que quase tudo que chega no nosso intestino seja fermentado por esses micro-organismos. E aí pode gerar uma modulação positiva ou negativa. Então, um exemplo é o alto consumo de proteína, principalmente vinda de carne vermelha, pela composição de aminoácidos, né, o perfil maior de metionina, chega ali no intestino e nós temos bactérias específicas que conseguem fermentar esse aminoácido e aí com isso gerar subprodutos, né? Entretanto, os subprodutos desse metabolismo são tóxicos. Então, a gente tem aumento da produção de etanol, de metanol, né? E como eu falei anteriormente, isso é capaz de atravessar a barreira intestinal e gerar sinalização em órgãos extraintestinais. Nós sabemos que uma dieta rica em frutose, né, que é o nosso padrão americano de bebidas altamente adoçadas, também gera uma modulação negativa na microbiota. Aumenta o número de proteobactérias, que nós chamamos, são bactérias mais patogênicas, que aumentam o perfil inflamatório. E sabe o que é interessante? Que essas modificações, elas são agudas. Então, em 24 horas, a gente já pode observar uma alteração na microbiota. É fantástico pensar, né, como que essas alterações geram um impacto muito grande. E isso seria o que a gente acaba conhecendo muito como desbiose intestinal, certo? Certo. E como que, quais são os sintomas dessa desbiose? Como identificar que um paciente está tendo esses sinais de inflamação, de desbiose? Então, desbiose também é um termo que está super na moda, né? Na verdade, é um nome que se dá para uma condição que é consequência de diversos distúrbios intestinais. Então, a desbiose é toda vez que a gente altera a quantidade e a diversidade de micro-organismos na nossa microbiota. Então, a gente fala que a alteração na diversidade e na quantidade gera um quadro que nós chamamos de desbiose. Como eu falei, ela é uma consequência de diversas condições, então doença inflamatória intestinal, supercrescimento bacteriano, doença celíaca, Crohn, geram desbiose. Mas essas alterações no nosso padrão, no nosso hábito de vida, principalmente o alimentar, também pode ocasionar desbiose. E aquele indivíduo que é muito comum da gente observar hoje, que mantém esse padrão, ele vai gerar uma desbiose contínua, né? Então ele está ali todo dia se alimentando de bebidas ricas em frutose, excesso de gordura saturada, excesso de corante, adoçante, tudo isso é metabolizado pela microbiota e gera sim esse quadro de desbiose, ou seja, um desequilíbrio entre os micro-organismos que nós consideramos benéficos e aqueles patogênicos. E como eu falei com você, essa alteração ela é aguda, existe também a desbiose transitória, né? Então aquela pessoa que ali naquele final de semana fez um alto consumo de fast food, aí a gente brinca assim, agora eu estou em desbiose. Mas assim que ele retorna para o hábito dele normal, a nossa microbiota também retorna. Uhum. E o que é legal da gente entender e até pensar no público que a gente vai trabalhar é que a gente estabelece a nossa microbiota ali na primeira infância. E a gente fala que ela se torna ali a nossa identidade, ela coloniza o nosso intestino e ela vai nos acompanhar aí pela vida adulta. Então ela tem essas alterações, mas são alterações que a gente fala exógenas. A nossa microbiota mesmo é endógena, a nossa identidade ela é formada ali até essa primeira infância. Então isso é um outro ponto que acho que além desse foco, né, no consultório, em atender o indivíduo adulto, a gente também tem que ter essa atenção para as nossas crianças. E aí te respondendo, né, os principais sintomas de desbiose, isso vai variar muito para cada indivíduo. Mas a gente vê muito caso de distensão abdominal, principalmente oscilação do hábito intestinal, então diarreia, constipação. A gente também pode observar algumas manifestações extraintestinais, então dermatites, acne, né, às vezes um quadro de gripe de repetição, tudo isso pode falar a favor de uma desbiose. E assim, acredito que seja saber muito essa diferenciação e entender que a desbiose é mais uma série de sintomas, né, um quadro de inflamação que pode ser consequente de seja uma doença mesmo, como uma síndrome do intestino irritável, ou então apenas, igual você falou, uma coisa mais momentânea, decorrente de uma alimentação, uma coisa pontual. É muito interessante, porque eu acho que tem um pouco, né, dessa confusão. Teve uma época que síndrome do intestino irritável virou moda, todo mundo tinha. E que muitas vezes era um quadro só de uma desbiose, alguma coisa momentânea que
com algumas alterações na dieta, algumas questões você conseguiria resolver, né? Assim como o que a gente chama hoje de SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, que também está na moda, né? Quase todo paciente tem sido diagnosticado com SIBO. A gente consegue fazer o diagnóstico da desbiose com uma anamnese bem detalhada, né? Então você vai perguntar sobre os hábitos intestinais e aí associar com esses pontos que a gente sabe que altera, né? Então consumo, né? O consumo, baixo consumo de fibra, de alimentos ultraprocessados. A atividade física é outro campo fantástico que tem surgido muito estudo, né? A relação da atividade física com a modulação da microbiota. Então, indivíduo fumante, consumo de bebida alcoólica. Quanto a gente tem alguns exames específicos, né? O que seria padrão seria realmente a gente fazer o sequenciamento da microbiota. Isso era uma realidade muito distante, mas hoje em dia a gente tem vários laboratórios que fazem esse sequenciamento. E a gente também tem um exame mais simples, que é o teste respiratório de hidrogênio, que ele identifica um supercrescimento bacteriano. Né? Então, pelo volume ali de hidrogênio produzido, identifica-se esse supercrescimento bacteriano, que também está relacionado a esse quadro de desbiose. E falando assim muito nesse diagnóstico, tratamento, muitos estudos mostram a importância das fibras, probióticos, simbióticos no tratamento, né? Porque todas as doenças, por mais que tenham uma etiologia diferente, muitas delas vão gerar esse quadro de desbiose intestinal, e os estudos vêm mostrando a importância, né, dessas substâncias, principalmente o uso de probióticos e simbióticos, para tratar mesmo, né, essa questão. E aí, como que funciona isso? E qual que é a diferença, de fato, entre prebiótico, probiótico, simbiótico? Como que dá essa relação? Isso também gera bastante confusão e até entre profissionais mesmo de saúde, eu já vi várias prescrições equivocadas, né? O prebiótico, ele é o substrato para o probiótico, né? Então a gente considera prebiótico aquilo que vai selecionar um grupo específico de micro-organismos benéficos, né? Então seriam as fibras, né? Alguns tipos de frutóligosacarídeos, né? O fós, a inulina. Muito legal também os estudos surgindo com compostos bioativos, mostrando que eles também atuam como prebiótico, ômega 3. O probiótico é um micro-organismo em si, né? Então a definição de probiótico ela é desde 2002 pela FAO, foi atualizada em 2014, mas não se mudou muito. Então a gente considera que são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades suficientes, vão promover um benefício para o hospedeiro. E aí o legal é que tem surgido estudos sobre, não sei se você já ouviu falar, sobre pós-biótico e paraprobióticos. Nada mais é do que o micro-organismo morto e seus produtos, né? E com efeitos fantásticos. Por quê? O que a gente falava antes? Tem que tomar atenção, né, quando for consumir bebidas que tenham probiótico, porque a gente não conhece a cadeia de frio do supermercado e pode ser que aquele probiótico não esteja vivo ali. E hoje a gente sabe que mesmo morto ele vai ter efeito benéfico, porque muito do efeito benéfico do probiótico tem a ver com o carboidrato e proteína da parede, que vai exercer uma sinalização principalmente do sistema imunológico, né? Então isso também é muito legal. E por fim, o simbiótico é a associação dos dois, então é um produto que tem o probiótico junto com o prebiótico. Por quê? Porque muitas vezes você dá o probiótico para aquele paciente que não consome fibra, que tem um hábito alimentar ruim, não vai ser tão efetivo, né? Porque ele não vai ter o substrato. Então, alguns estudos têm mostrado que o simbiótico teve um efeito um pouco melhor do que você dar o probiótico isolado. Isso é muito interessante, porque eu mesma já estudei, acompanhei alguns profissionais que me ensinaram uma coisa X, outros uma coisa Y. E a gente tem muito essa dificuldade de saber até qual momento cada um é melhor, né, para cada coisa. E essa questão de pensar, né, o uso do simbiótico, que já seria tanto substrato quanto micro-organismo, juntos, é muito interessante, né? Porque, de certa forma, solucionaria talvez um problema de uma déficit alimentar, né, como você comentou. Mas lembrando que tem que ser avaliado individualmente, porque em algumas condições, e principalmente momentos daquela doença, vamos supor, Crohn, retocolite, o prebiótico ali estaria contraindicado, né? Então tem a doença do ácido no intestino irritável, né? Então assim, né, não é, então vou usar antibiótico sempre, não. Precisa de uma avaliação individualizada. E outra coisa que você falou, que eu achei muito interessante,
Então, pensando nos probióticos desses bebidas, alimentos que a gente encontra no supermercado, que já vem, né, com os probióticos, como alguns iogurtes, por exemplo. Então, seria realmente benéfico? Teria esse efeito, né, igual você falou, que não necessariamente você precisa ter o micro-organismo vivo lá? Hoje o que a gente sabe é que quanto mais diversa a nossa microbiota, mais saudável ela seria, né? Então o consumo de alimentos fermentados, nós estaríamos consumindo micro-organismo e isso aumentaria a diversidade da microbiota. Só que a gente tem que ter bastante cuidado, porque também quando a gente fala em iogurte, a gente tem ali uma série de produtos, muitos nem são iogurtes, são bebidas lácteas, com excesso de açúcar, corante, aí nesse caso eu não estou falando dessas bebidas, né? Quando a gente fala de produtos fermentados, a gente está falando do iogurte mesmo ali, in natura, né? E a gente até orienta mais que ele seja feito em casa, né? Com a isca, com a coalhada. E tem surgido também aquelas outras bebidas, como kefir, kombucha, né? Que são estratégias interessantes, porque elas são fermentadas, né, por micro-organismos, né, e elas não têm essa adição, né, de corante. E aí é até importante olhar o rótulo para ver se não está ali adição de corante, conservante, né, que aí não seria interessante. Isso é uma questão até importante para passar para o paciente, né, porque nós como nutricionistas temos essa distinção, até de certa forma esse receio por saber que esses produtos ultraprocessados vão ter muitos aditivos, todas as questões, mas que tem como utilizar, né, desses iogurtes, e existem opções bem saudáveis e que solucionariam esse problema do prebiótico, no caso. Sim, com certeza. Bom, e a gente falou muito, né, dos prebióticos, simbióticos, mas e no caso das fibras? Porque existem, né, querendo ou não, dois tipos de fibra, a fibra solúvel e a fibra insolúvel. Eu acredito que essa seja até uma dúvida, talvez, de muita gente, porque a gente acaba aprendendo que fibra solúvel é para um caso X, fibra insolúvel para um caso Y, porque elas têm uma digestão um pouco diferente do nosso organismo, né? Mas como que dá essa relação da fibra com isso? Tem essa diferença de fato? Como que é? A gente também estudou por muito tempo a fibra nesse papel dicotômico, né? A solúvel é para diarreia e insolúvel para constipação, né? E aí a classificação da fibra ela é muito questionada e alguns autores sugerem não usar solúvel e insolúvel, usar fermentável e não fermentável. O fato é que a gente sabe hoje, que inclusive alguns alimentos e sementes, eles têm os dois tipos de fibra, a solúvel e a insolúvel. E por que a gente atribuía a solúvel para diarreia? Porque ela consegue fazer ligações com a água, né? Então, iria pegar aquela água extra ali da diarreia, transformar no mais pastoso. E a insolúvel na constipação, porque ela incorpora ali no bolo fecal, aumenta o bolo fecal e isso levaria um estímulo da evacuação. Mas isso não é mais recomendado, porque a gente sabe hoje que para constipação o importante é que o indivíduo aumente o consumo de fibra total da dieta. Por quê? Porque a fibra solúvel, justamente por fazer essa ligação com a água, ela deixa as fezes mais macias, né? Então é interessante, inclusive, a gente usa muito a escala de Bristol, não sei se vocês conhecem, mas fala do formato das fezes, né? Mas vou falar das minhas fezes, sim, é importante, porque isso fala. Tem um cardzinho da Nutrita mesmo, para mostrar para o paciente. É muito importante, né? Porque se tem aquelas fezes ali picadinha, né? Ali tá falando de um baixo consumo de água, então é muito importante a gente sempre associar esse consumo de fibra com o consumo de água. E aquele indivíduo que ele já está constipado há mais tempo, tem ali uma impactação fecal, a gente também tem que ter cuidado para iniciar essa suplementação de fibras, então a gente pode piorar aquele quadro, pensando que aquelas fezes estão ali há mais tempo, ressecadas, né? Então, talvez inicialmente faça uma medida laxativa e depois, né, inicia-se com esse aumento de fibra total na dieta, sempre associado ao consumo de água. Muito interessante. E é interessante pensar, né, que, igual você comentou, desses alimentos que acabam tendo os dois tipos de fibra, então, saber pensar nisso, que querendo ou não, o nosso organismo, eu sempre brinco, né, que o organismo não é uma coisa exata, não é uma conta matemática, nada é 8 ou 80. Então, compreender, né, toda essa interação entre os nutrientes e o organismo é muito interessante.
E já que a gente está falando muito disso, a gente falou da inflamação, né, com a desbiose, falou dos prebióticos e probióticos, das fibras, tem um termo que está muito em alta, que é o leaky gut, né, que vem sendo muito divulgado, fala-se muito sobre, mas acredito eu que muita gente não tem completa compreensão, né, do que seria esse termo, né, e de tudo que engloba a respeito. Então você consegue definir pra gente o que seria? Então, isso é outro tema de moda, né, que na verdade nada mais é do que o intestino permeável, ou seja, aquele intestino que tem uma alteração da permeabilidade. E o que é isso? Então, o intestino é um órgão tubular, né, e ele vai separar ali o conteúdo fecal do restante do organismo. Para isso a gente tem o que a gente chama de barreira intestinal, ou seja, as células intestinais elas são unidas umas às outras, formando essa barreira. E quem une uma célula à outra nós chamamos de junções. E essas junções, elas permitem a passagem de água, íons e algumas substâncias que são importantes. Porém, algumas condições ocorre o afrouxamento dessas junções, então é como se abrisse ali. E isso é o que a gente chama de aumento de permeabilidade. Que condições são essas? As citocinas inflamatórias, ou seja, a inflamação altera essa permeabilidade. E aí a gente sabe que doenças crônicas, diabetes, obesidade, cursam com uma inflamação de baixo grau, né? Então ele teria um estímulo ali daquele intestino permeável. As condições, as doenças intestinais mesmo. Em alguns casos, a desbiose, o supercrescimento bacteriano também leva a essa alteração de permeabilidade. Mas qual o problema? A questão é que a gente sabe que passa ali desse intestino mais permeável antígenos e micro-organismos mais patogênicos que vão gerar um estímulo ainda maior da inflamação, amplificando esse quadro de inflamação do organismo. E aí seria então fica virado um ciclo, exatamente, né? Porque ocorre esse aumento da permeabilidade, essa ruptura da barreira, e aí intensificou o processo de desbiose. E o processo inflamatório, por sua vez, altera ainda mais a permeabilidade. E aí vira um ciclo. Entendi. Bom, falar sobre intestino a gente ficaria aqui horas falando, né? Eu pessoalmente adoro esse tema. Depois que eu descobri esse órgão tão complexo, assim, eu me apaixonei. E é muito importante pensar em como ele afeta todo o nosso metabolismo, né? Todo o nosso sistema imune, porque teve a pandemia, né? Muito se falou sobre imunidade, mas de fato pouco se cuida do intestino. E pelo menos a gente vê muito, ainda mais quem tem essa prática, seja em hospital ou consultório, vê que tem muita gente que chega no consultório precisando de um cuidado maior, que não tem essa atenção com o intestino, né? E, bom, eu acho que esse tema caberia em um curso, que é tão complexo que dá pra gente falar horas, não é mesmo? Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro Nutrita Talk. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer pra gente receber você, Simone. E caso queiram sugerir temas, comentar, elogiar também, elogiar a professora Simone, pode entrar em contato com a gente, @NutritaEventos, nosso Instagram, ou aqui mesmo, pode comentar aqui, deixa seu like, segue a gente, que vai ter uma série de vídeos aqui, sugiram temas, professores, que vai ser um prazer receber todo mundo. E, professora Simone, onde eles podem te encontrar, entrar em contato com você? Então, o nosso grupo de pesquisa, como você falou, né, que é o Pense, ele tem o Instagram, @grupo Pense, então também quem tiver interesse pode seguir, né, e lá tem a forma, né, de enviar mensagens, a gente consegue se comunicar. Bom, até a próxima, gente. Tchau!